Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Moleque, o vídeo de hoje esquece, então de cara já deixa aquele like que é importante, se inscreve no canal. Galera, e não adianta se inscrever se não apertar o sininho, que sempre que eu postar um vídeo novo aparece pra vocês. E eu tô postando vídeo todo dia 10 horas da manhã, se não acionar a notificação vai ficar por fora. Moleque, olha quem tá aqui, talvez muitos não lembram, quem me acompanha desde o começo do canal, Ribeirão tá de volta com a gente aí. Ele participou do meu primeiro vídeo viral do canal aqui. E agora eu tô de volta aqui pra gente analisar algumas paradas referentes a stall. Brother, tem muita gente que tem medo de voar porque vê vídeos e não entende o que tá acontecendo. Moleque, pensa num cara técnico para desenhar literalmente o que vocês precisam entender sobre o que está acontecendo com o parapente em ponto de stall. Fala aí, Rodrigo. E aí, mestre? E aí, galera, beleza? Então, é o seguinte, cara. Eu conversei com o Rômulo aqui pra gente fazer uma introdução ali do que acontece com o stall do parapente, a aerodinâmica do parapente. Muita gente tem um pouco de medo de tomar uma fechada, né? Enfim, acabar passando por algum susto ali, mas isso geralmente está ligado ao não entendimento sobre o stall do parapente. Lembra que a gente voou junto, cara? E tu pisou em cima da vela. Aí esse cara tava em cima da minha vela e falou assim: vou fechar teu parapente, vou fechar teu parapente. Eu, então vai, ué, fecha aí, tu lembra? E aquele dia eu consegui, não dei uma hora, né? É, só que tu tá bem na pontinha, fechou só um pouquinho. Então ele falou assim: porra, cara, qualquer um estaria morrendo de medo, o Ribeirão fica aí tranquilo. E é verdade, cara. E isso porque eu acredito que seja porque eu domino o stall do parapente. É esse o tema que a gente vai falar hoje pra vocês aqui, trazendo aí um vídeo maneiro pro canal do nosso camarada Rômulo PQD aí, que tá fazendo o maior sucesso. E então a gente vai melhorar, vai tentar ajudar vocês aí no voo de vocês mesmo. Não, inclusive esses dias eu postei um vídeo que a minha vela, minha Mantra R9, ela entrou no que eu chamei de um stall, né, um flyback involuntário, porque eu não causei, eu não tinha freado e muita gente apavorou. Ué, Rom, mas acontece isso do nada. Eu botei lá, eu vou deixar até na descrição desse vídeo aqui, esse meu incidentezinho, que consegui botar a vela para voar, mas o porquê ter acontecido isso e muito mais aqui vocês vão entender. Meu irmão, literalmente desenhado pelo Ribeiro, se liga só. Então vamos lá, chega aí na minha tela que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Seguinte, esse aqui é o vídeo que o Rômulo tá falando, né? O Rômulo, ele estava voando e o parapente entrou em stall praticamente sem frear. E a gente vai entender hoje o porquê que isso acontece, o porquê que isso pode acontecer. E ó, eu vou falar uma coisa. Muita gente voa 10, 20 anos já, tá? E não, às vezes não sabe o que eu vou falar aqui e pode fazer alguma cagada no voo e acabar criando um acidente de bobeira. E acredito que vai ajudar bastante vocês isso daqui. Eu quero mostrar um vídeo, até separei aqui, estava falando com o Rômulo antes sobre esse vídeo, que é um vídeo que eu estava voando, eu tinha apenas 6 meses de voo, eu fiz um B-stall na Elos 4, cara, fiz uma cagada, quase que eu tive que lançar o reserva, esse cara estava voando junto com a gente, e eu tenho a gravação aqui e eu vou explicar para vocês o que pode acontecer. Dá uma olhada, é o seguinte, eu estava voando com Elos 4, deixa eu ver se está no ponto aqui, não, já está depois. Eu vou até deixar esse vídeo para vocês assistirem aí na descrição no link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, e pode botar até num comentário também para ficar fácil. Bem, pessoal, é o seguinte, não sei se vocês conhecem aqui o B-stall do parapente, né? Eu tinha feito um B-stall no parapente porque eu queria perder um pouco de altura. E o B-stall fica assim, faz o parapente ficar bem fininho, uma tripa mesmo, e é uma manobra que você faz um stall, você provoca um stall no parapente, o parapente para de voar. E aí é que é importante a gente chegar aqui e entender como que o parapente voa, né? Uma das coisas que a gente tem que considerar é a distância que a gente está para o parapente, né? A gente está muito longe do parapente e isso causa pêndulos, isso é, claro, óbvio, né? Qualquer um sabe disso. Mas o que acontece aqui no parapente, que são as primeiras forças quando o parapente começa a voar ou está querendo começar a voar? Tu tem ideia o que atua primeiro no conjunto inteiro?
É uma coisa que está sempre atuando, é implacável, nunca deixa de estar ali. O vento. Não, não é. É a força da gravidade. Quando você está com o pé no chão, ela está te puxando para baixo. Quando você tira o pé do chão, ela também está te puxando para baixo. Então a força da gravidade, ela está ali, é implacável. Pô, mole saber disso. Né? Aí, o que acontece? Imagina que você está no ar, e você pausou tudo e começou agora a ter o movimento de queda, com um parapente na sua cabeça. O que vai acontecer? Pelo formato da asa do parapente, que vocês podem ver aqui em cima, por esse formato, o que vai rolar? O vento ele vai passar, claro, de baixo para cima aqui, porque a primeira coisa que está atuando é a força da gravidade, né? Puxando o piloto para baixo aqui, puxando o conjunto inteiro para baixo. O vento vai bater de baixo para cima no parapente. Quando você joga uma folha de papel aberta aqui, o arrasto faz com que ela caia ou para um lado ou para o outro, né? Ela fica zaralha. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O parapente ele não vai cair aberto na sua cabeça e cair retinho, certo? A gente chama isso, quando o parapente está caindo assim e só criando arrasto, a gente chama de parachutagem. Né? Igual o paraquedas no caso. E o que vai acontecer aqui? Quando você está caindo, vai agir uma força que é o efeito Coanda. E o que é o efeito Coanda? Eu até separei um vídeo aqui para mostrar para vocês. O efeito Coanda é o efeito que acontece nessa bola aqui que eu coloquei debaixo de uma torneira na água, e vocês podem ver que a bola não sai debaixo da água, olha só. A bola vai para um lado, a água puxa a bola para o outro lado. A bola vai para um lado, a água puxa para o outro lado. O que está acontecendo aqui, irmão? Quando o fluido passa pela parte arredondada, ele cria uma sucção, sacou? E puxa aquilo ali para o lado que está acontecendo. Você pode fazer isso, você pode testar isso em casa com uma colher na torneira. Você faz isso com uma colher, tu vai ver que esse efeito da água passando, ela vai fazer uma sucção e puxa isso. Então, olha só, usando o mesmo efeito Coanda agora no parapente. Você imagina o seguinte, o vento está vindo aqui de baixo para cima. Ele passa aqui, né? Chega aqui, ele faz essa curva. Ó. E aqui ele passa e rotoriza aqui para trás. Qual é o ponto do parapente que é mais arredondado? É claro. O bordo de ataque. Pois é, o bordo de ataque. Então, não é difícil de a gente entender que o próprio efeito da gravidade agindo no parapente, sem ele estar voando para frente, sem ter vento passando por ele, vai fazer ele avançar por causa do efeito Coanda. Então, aqui já cria uma certa sustentação, uma sucção que puxa esse parapente para frente. E como a gente está muito longe do parapente, o parapente ele ganha velocidade, ele vai antes da gente. Ou seja, todo o conjunto está caindo. O parapente avançou um pouquinho antes, depois que a gente acompanha. Certo? E aí a gente entra em voo. Inclusive, eu até separei um vídeo aqui para mostrar para vocês, que é quando eu fiz um rollover do balão. O balão aqui, não sei se vocês sabem, mas o balão, a partir do momento que ele sai do chão, ele fica à deriva do vento. Ele é passageiro do vento, né? Uhum. E independente para o lado que o vento vá, o balão vai estar ali sem vento relativo nenhum. O balão ou sobe ou desce. Então, quando eu pulo do balão ali, aqui, pum, bati com o parapente lá embaixo. Nesse momento que eu caí embaixo do parapente, o parapente está sem voar. E acontece aquele efeito exatamente que eu acabei de dizer. Ou seja, eu estou aqui embaixo do parapente aberto, mas a gente não tem nenhum movimento, nem para frente, nem para trás. O vento começa de baixo para cima. O vento, exatamente, o vento está batendo aqui ó, de baixo para cima no parapente. E, lógico, as bocas ali né, do parapente vão pegar um pouco de ar, ele vai armar e vai criar né, essa parte arredondada aqui da frente. Ó, e logo o vento vai começar a bater né, aqui, tanto aqui quanto aqui, no parapente inteiro, mas essa volta, essa curva aqui ó, que o vento faz aqui, vai fazer o parapente ir para frente e começar a avançar e entrar em voo. E é claro que a gente está falando sobre um parapente em bom estado, porque um parapente ruim, isso pode não acontecer, tá? Mas, se vocês olharem, olha o que aconteceu. O parapente já avançou, já dá para ver, né? Uhum, ou seja, pois é, avançou, pronto, entrou em voo. Ou seja, ele avança,
daí logo você começa a voar. Aqui é uma imagem de cima do balão que fica um pouco mais fácil, olha só. Ó, bati no parapente, tá vendo? Eu estou praticamente embaixo do parapente, certinho, e o vento vai começar a bater de baixo para cima no parapente, ele vai avançar e vai acontecer todo aquele esquema que a gente estava falando, que é o quê? Que é a aerodinâmica normal do parapente, que é quando o fluxo de ar está passando por cima do extradorso do parapente. Isso daqui é que causa a sustentação, que é o vento passando pela parte de cima do extradorso. Muita gente acha que o vento passando por baixo ali do parapente pode ajudar a sustentação. Um exemplo disso aí hoje, que a parte de baixo do parapente não é nem tão significativa, que hoje já tem vários parapentes aí que nem tem o intradorso, que é esse tecido de baixo. Exatamente. O que causa realmente a sustentação é o formato de uma asa, da aerodinâmica de cima, tanto é que tipo assim, a porosidade da parte do extradorso é muito mais importante do que a porosidade do intradorso. Claro que o equipamento todo tem que estar em boas condições, só que a parte do extradorso, a porosidade é primordial para evitar que ele entre num stall involuntário, para que ele entre numa parachutagem. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. E aqui entra uma coisa importantíssima, que é o seguinte: a gente pode criar esse desenho aqui, ó, esse mesmo desenho do perfil aerodinâmico, a gente pode criar ele em um stall. E como que a gente faz isso? Por exemplo, quando você freia, você está usando só a parte de trás do parapente, certo? Você está criando uma deformação ali na parte de trás do parapente. Isso não necessariamente vai criar uma asa ao contrário, embora você mude aqui o ângulo de ataque, né? O ângulo de ataque do parapente está um pouco mais para cima, o parapente está virado um pouco mais para cima, mas no flyback, quando você puxa o freio, inclusive eu até peguei aqui um vídeo do PQD para mostrar isso, quando você puxa o freio, o que vai acontecer? Uma hora o parapente para de voar. É claro, né? Você está indo, é simples, você está indo para frente, você começa a puxar, uma hora o vento vai parar o parapente e você vai cair no stall. Aí é que entra um detalhe bacana que é o flyback. E o que é o flyback? É você criar uma asa, um perfil aerodinâmico na outra parte do parapente, puxando o freio. Você puxa o freio e você faz uma curva aqui e o vento começa a passar ao contrário aqui no equipamento. Ele vem daqui para lá, né? Mas faz o mesmo efeito. Por isso que a gente fala de flyback. Você está voando para trás. Por quê? Porque o vento está passando ali e há uma sustentação. Há aquele efeito aerodinâmico do vento passando mais rápido. Continua com uma asa com perfil aerodinâmico, então eu só vou ao contrário. Exatamente. E aqui é que está o detalhe, tá? Que é importantíssimo, que eu queria mostrar para vocês, que é o quê? O stall do parapente, ele não acontece só quando você está puxando muito o freio. O stall do parapente, ele acontece por um descolamento no fluxo de ar que passa pelo extradorso. E aí é que tem aquele monte de gente que cria cascata em parapente e joga reserva. Por quê? O cara entra num stall, por exemplo, um front stall. É um stall, porque descolou o fluxo do extradorso na parte de cima do parapente. Ou seja, fechou tudo, descolou. Aí o que acontece? O cara começa a puxar o freio, mas o parapente já não está voando. O freio é aerodinâmico. O freio é para parar quando tem velocidade. Se ele já não tem velocidade, não... Isso aí, quando o vento está passando ali, quando o cara freia, funciona o freio. Agora, meu irmão, se você está parado no estacionamento com o teu carro, se tu freia, o freio funciona, porque é um freio mecânico. Agora, no parapente, se o parapente está dentro da tua mochila, adianta tu puxar o freio? Não. Só vai funcionar o freio se tu tiver com o vento passando. Então, o que acontece? Como você tomou um front stall, já teve o descolamento do fluxo de ar, se você puxar o freio, cara, tu não tem efetividade. Você pode criar essa asa ao contrário. E esse stall, ele pode acontecer antes mesmo do parapente chegar na sua cabeça, antes mesmo dele estar atrás da sua cabeça. Por quê? Porque é um descolamento do fluxo de ar. E aqui,
nesse vídeo tem até um exemplo. Eu vi que o parapente, ele criou essa ferradura. Quando eu soltei o B, né, que o stall de B a gente faz com os tirantes B, quando eu soltei esse lado aqui, voltou a voar. E por quê? Justamente por causa daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Essa parte aqui do bordo de ataque criou uma parte redonda, o vento passou por ali e puxou para frente, certo? Ou seja, o efeito Coanda agiu ali, puxou ele para frente, criou uma sucção e ele volta a voar só um pedaço. O outro não volta porque está todo... ou seja, entra numa gravata gigante porque ele não chegou a abrir. Pois é, aí aqui acontece detalhe. Ó, veja, eu tinha 6 meses quando aconteceu isso daqui comigo. Eu estava já usando o freio aqui erradamente, tá? Por quê? Porque o parapente precisava ganhar velocidade, embora ele já está em voo. Você vê que ele está em voo, mas ele está em voo bem mais ou menos. Aqui a gente consegue ver alguns alvéolos ali que está sem pressão, né? Então ele ainda está ganhando velocidade. Essa utilização do freio aqui é cagada. E eu pensei, pô, uma puta gravata, já vou segurar o giro. Mas não era, tinha que voltar a voar primeiro. Aí olha o que começa a acontecer, dá uma olhada. Ó, o parapente ia cair no stall. Tá vendo? Ia cair para trás. Olha só. Se eu continuo freado aqui, ó, tá acontecendo aquilo que eu estava falando. Se eu continuo freado aqui, eu ia estar formando isso aqui, ó, no parapente. E, claro, ele ia cair em stall e ia começar a voar para trás. E, com certeza, ia dificultar a minha vida aqui, criar alguns problemas, né? Aí, o que eu faço? Na mesma hora, eu libero o freio. Olha só, minha mão indo lá em cima. Na mesma hora, eu percebo isso e libero o freio. Como eu estava falando, eu era bem iniciante, mas eu estava com essa percepção porque eu estava treinando muito solo, tu lembra nesse dia? Ele tinha 6 meses de voo, só que, cara, é uns 6 meses de voo diferenciado. Porque além dele se dedicar muito, estudar, buscar, cara, ele tem aptidão pro negócio, ele estuda, ele busca. Então, cara, eram 6 meses, mas 6 meses de verdade, voando todo dia, aprimorando e buscando. Então, até que, tipo, um piloto com 6 meses mandando bestol não é para qualquer um. Então o Ribeiro ele sempre foi muito dedicado em tudo que ele bota a mão para fazer. Tudo. O moleque é brabo. Eu só evoluí. Eu já tinha muita experiência quando colei com ele. Acabou que eu só evoluí porque ele evoluiu mais rápido que eu e colei juntinho. Tamo junto. Mas não exagera também, que senão é um pouco de mentira também. É real. Mas, então, eu peguei essa ideia aqui, ou seja, eu consegui liberar o freio na hora certa porque eu treinava muito solo, cara. Era muito tempo treinando o chão. E isso facilita a nossa vida ali de ter essa percepção de você liberar a mão para o parapente não cair. No chão é mais difícil. Se você ficar um pouquinho mais freado, o parapente cai no chão e acabou. Então, como eu estava treinando muito, eu consegui liberar na hora certa. Olha só, com muita má vontade, o parapente voltou a voar. Aí eu comecei a segurar o giro. Comecei a segurar o giro, liberei um pouquinho, quando eu fui olhar para baixo para ver a minha altura, para ver se eu precisava lançar o reserva e tal, eu liberei um pouquinho o freio, foi suficiente para o parapente ir lá na frente e entrar num giro forte. Beleza. Aqui, o que eu fiz? Para tirar do giro, é muito pesado, né? Muito pesado esse freio, é impressionante. Para tirar do giro, eu puxei com as duas mãos, tá vendo? Aqui. Eu puxei o freio com as duas mãos. E aqui a gente entra num momento importantíssimo do vídeo, que é o seguinte. Olha só, o parapente está avançadíssimo, está lá na minha frente. E aqui, ó, aqui ele entra em stall, ele já parou de voar. Ele já parou de voar para frente e mesmo estando avançado, é isso que eu queria mostrar para vocês. O stall pode acontecer mesmo estando avançado, porque eu quebrei o fluxo de ar no extradorso, porque eu puxei tanto o freio que ele parou de voar, ele perdeu a velocidade ali. Tanto é que, olha só, ele ia cair num flyback, no stall. E outro, ia ser um stall bem dinâmico, né? Porque ele estava aqui na frente. Na velocidade. Ele estava aqui na frente, eu puxei tudo e ia ser aquele troço bem estranho. Aí o que rolou? Eu liberei o freio inteiro também. Então, ó, para vocês terem certeza que era um stall e eu já estava até entrando quase num flyback, para provar isso para vocês conseguem ver que a gravata ela sai. E essa gravata ela só teria condições de sair justamente entrando no ar de trás para frente para tirá-las da linha. É exatamente o que acontece ali. Exatamente, ou seja, o ar veio de trás para frente e tirou aquela gravata gigante. Logo depois, ó, o parapente está parachutando. Tá? O que é parachutando? Eu estou embaixo dele, mas não está voando, não tem fluxo de ar passando pelo extradorso.
Logo depois, o que acontece? Ele ainda não está, vocês podem ver aqui pelos alvéolos aqui, ó, que o parapente está querendo voltar a voar. Tá vendo? Não tem pressão nele. Isso daqui é até um macete também para vocês saberem o que estava rolando. Agora avançou, voltou a voar. Quer ver? Eu quero até mostrar um outro vídeo que eu separei aqui para dizer uma coisa. Esse aqui foi um vídeo que o Rômulo fez de um acidente que teve lá em São Conrado. E veja esse cara aqui que a gente está on-board nele, ele está voando, se não me engano é com uma Cycles, né? Acho que sim. Parece. Aí olha o que acontece. Ele bate num parapente, o parapente dele para de voar. E para mesmo, porque ele está numa direção. Ele bateu aqui, meu irmão, perdeu, quebrou o fluxo de ar no extradorso, não tem mais voo. Foi um stall, beleza? Aí o que acontece? Como o piloto não faz nada, o parapente volta a voar. Mas vejam, olha como que o parapente fica quando ele está em stall. Ele fica sem pressão interna. Você consegue ver direitinho, ó. Olha os alvéolos aqui, sem pressão nenhuma interna. E logo depois ele avança, opa, olha o avanço. E por que o avanço aconteceu? Porque a força de gravidade puxa o cara começa a cair, parou de voar. Quando o cara está voando aqui, ó, tem fluxo de ar, está sustentando. Parou de voar, começa a cair na mesma hora. A força da gravidade é implacável, né? O parapente voltou a voar e, beleza, entra em voo normalmente porque aconteceu toda aquela parte da aerodinâmica que a gente tem que conversar. Executou uma ordem aqui, fazer uma graninha. Aí, Romulo, que eu estava te falando. Aqui dá até para a gente falar sobre isso durante o vídeo aqui, ó. Estou operando o mercado, é essa tela que vocês estão vendo, não sei se está aparecendo aí. Estou operando o mercado aqui, fazendo uma graninha. E o Romulo ficou até impressionado, né, Romulo? Fala pra gente. Brother, eu vim aqui com uma ideia de gravar o vídeo do voo, ele explicando sobre o stall. Mas, cara, eu já tô com várias ideias aqui, porque, meu irmão, os resultados dessa parada aqui é impressionante. Meu irmão, eu tô aqui vibrante, eu já tô doido pra acabar de gravar o vídeo pra saber mais sobre isso aqui, porque, meu irmão, eu tô vendo o resultado dos alunos do cara aqui. Aí, não sei se dá pra ver, eu tô arrepiado, brother. Eu gostei muito, eu tô empolgadaço com esse método ótimo aí do Ribeiro. Quem quiser saber mais, brother, pode se aprofundar que, meu irmão, é grana, mas é grana de verdade. Eu achei que eu sabia o que era grana, agora eu sei o que é grana. Exagero! Não, e o mais maneiro que, tipo assim, cara, vocês conhecem a minha história, eu não sou um crânio, eu não sou estudioso, eu não sou nada. Brother, é igual eu ensino parapente pra qualquer um, o bagulho aqui é pra qualquer um. Aguarde. Seguinte, acaba logo esse assim, aí, velho. Eu mostrei para ele um aluno, o que o aluno fez, ele fechou o vencimento passado com 50 mil reais, e é um aluno iniciante, começou do nada e fez uma grana boa. E se você quer saber mais, cara, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para nossa Jornada da Consistência, que é um evento que está acontecendo e eu estou explicando como é que funciona o mercado financeiro. Então, se você quer saber um pouquinho mais, entra aí no nosso link e acompanha, que o cara aqui ficou doido para saber como é que funciona, hein? Bem, continuando aqui, seguinte, vamos terminar pra gente... Bora que eu quero mais saber de voo, não. Vamos lá. Opa! Aí, ó, fiz mais uma graninha, show de bola, hein? E ele prometeu que tudo que ele fizesse enquanto estivesse fazendo o vídeo ia ser dividido. Não, já faturei 2 mil aqui de bobeira. Só bora. Mano, faz outra operação aí, que eu quero mais dinheiro. Até me perdi, opera aqui, esquece isso aí, cara. Esquece o voo, vamos falar de outra parada. Esse vídeo eu acho que tá ficando longo demais, a gente tá falando um tempão já, né? Eu vou fechar por aqui, mas a gente ainda vai marcar outros encontros aqui, que eu vou passar para vocês outros detalhes sobre o stall do parapente. Galera, e pode mandar nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre parapente, sobre aerodinâmica, sobre qualquer coisa do mundo do parapente. Já chama no @Ribeiro, que a gente volta aqui e faz outro vídeo. Lembrando que o canal dele vai estar na descrição desse vídeo. O link da Jornada da Consistência também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai estar aqui também o vídeo dele quando ele teve aquele bestol ali que foi meio que mal sucedido, mas acabou sendo bem sucedido. Vai estar aqui na descrição também. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Vou deixar também na descrição, vou passar pra ele o link do vídeo que eu faço o salto do balão. É bem maneiro. Cara, o rollover é meu sonho. Eu tive em Boituva, eu ia fazer essa parada, mas acabou que o clima deu tudo errado lá, acabou não dando. Mas eu ainda tenho essa vontade, não sei se eu tenho peito de fazer, mas vontade tá sobrando. Moleque, queria te agradecer mais uma vez pelas explicações pra minha galera, pra toda a galera. E a minha galera que dá aquela moral, meu irmão, entra no canal do Ribeiro, que, brother, é futuro, meu irmão. Pensa no canal de futuro, é o dele. Então eu já estou inscrito lá. Agora eu vou estar inscrito no método de tudo. Meu irmão, eu vou ficar aqui até meia-noite. Eu vou sair daqui endinheirado, brother. Esquece. Galera, é isso aí. Eu acho que o vídeo ficou meio longo, mas quem ficou até o final, meu irmão, só gratidão. Se não deixou um like no começo do vídeo, já chama no like, se inscreve no canal, aciona a notificação que o próximo vídeo aparece pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo.